Dia 19/7, estou eu aqui de novo falando de astrologia, preparando vocês aí para uma semana de lua crescente em Libra, né? Que é uma preparação para uma lua cheia em Aquário que vai acontecer dia 29, né? Na semana que vem. A gente vai falar bastante dela na semana que vem, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês já irem meditando sobre o assunto aí, pensando sobre o assunto. Quando a gente pensa em lua crescente em Libra, né, que vai acontecer essa semana, dia 21 de julho, aproximadamente ali 8 horas da manhã, a gente vai pensar que a gente tem que crescer, né, que a gente está vindo de uma lua nova em Câncer, onde a gente precisa, de certa forma, crescer a nossa capacidade de empatia, né, em relação ao outro. Crescendo essa empatia nos possibilita a também superar, né, essa grande necessidade de, de segurança, né, do signo de Câncer. E aí, o que acontece? Né? A gente parte dessa necessidade de segurança para esse movimento que os planetas está acontecendo, os planetas estão, né, se dirigindo para Leão. Então, eu saio, né, do receio, do medo, né, de uma autopreservação muitas vezes exagerada. Lembra do caranguejo ali, né? Sempre correndo de lados, né, procurando um abrigo, a casca do caramujo, né, a casa do caramujo, a concha do mar, né? Então, sai desse estado, né, para um estado onde eu preciso me colocar, né, como alguém que cria, alguém que participa do mundo de uma forma mais ativa, né? Que o ator vai precisar vencer o receio de entrar no palco, o líder vai precisar liderar a si mesmo para liderar os outros, né? Todo aquele que precisa manifestar um projeto vai precisar de coragem para mostrar esse projeto, ou para se mostrar, né? Então essa lua crescente em Libra, ela vai dar embasamento, né, de comunicação, né, e de traquejo para você se colocar no mundo como alguém que mostra alguma coisa, que tem alguma coisa a mostrar, né, que tem alguma coisa a compartilhar. Isso está totalmente ligado com uma lua cheia em Aquário, né, que é uma lua do compartilhamento, né, compartilhar o que você sabe, compartilhar as suas ideias, os seus ideais, né, aquilo que você entende como algo que você precisa levar para o futuro, né? Tudo isso é Aquário, né? Uma lua crescente em Aquário não é uma lua muito emotiva, mas é uma lua onde as pessoas vão talvez ter uma necessidade de sentir uma verdadeira união, né? Com os amigos, com pessoas que pensam de forma igual, né? De forma semelhante, pessoas que trabalham, né? Que lutam pela mesma causa, né? Então essa lua crescente, essa lua cheia em Aquário vai falar disso. Então, vocês podem observar como a ideia, né, é muito parecida. Então, enquanto eu preciso melhorar, né, as minhas relações, a forma com que eu me relaciono, né, na lua crescente em Libra, e aí para poder ter uma desenvoltura, né, boa quando acontecer a lua cheia em Aquário. Então, de uma forma geral é essa, né? Mas o que torna esse processo bastante interessante, né? E aí vocês vão ter que me acompanhar aqui, talvez eu não vou tentar, mas talvez eu não consiga colocar na tela, né? Isso de uma forma mais didática, né? Mas de uma forma geral, o que vai acontecer lá no dia 29, que é a lua cheia em Aquário? Quando você olha, né, o sistema solar, né, lógico, você tem o Sol no centro, né, e aí você tem todos os planetas ali girando em torno do Sol. Se a gente imaginar que a gente está na Terra, né,
é, e observar esse dia da lua cheia, o que vai acontecer? Né? Você tem a oposição, né, Sol e Lua, então, ou seja, Sol no grau 4, né, 4, 5 de Leão, Lua no grau 4, 5 de, de Aquário, né? E quem que está nesse momento, nesses graus 4, 5, né, de Leão e de Aquário? Júpiter em Leão e Plutão em Aquário. Só que numa órbita muito maior. Acho que, né, vocês podem entender que eles estão todos alinhados, né, em diâmetros, né, em órbitas diferentes. Então você tem o, o Sol servindo de espelho, né, ou lente para passar a luz de Júpiter, e você tem a Lua servindo de espelho, né, ou lente para passar a luz de Plutão, né? Os puristas aqui vão dizer, mas que luz? Plutão é o planeta que está lá distante, milhões e milhões de anos-luz, né? E que luz que tem Plutão, né? Quando eu falo luz, né, eu estou falando da influência, né? Da influência. E aqui eu acho que vale um parênteses, né? Quando a gente pensa em astrologia, né? Talvez eu faça um vídeo sobre isso, acho que é interessante dizer, né? A gente está falando do plano astral, né? A gente está falando do plano astral. Então, né, tem aquela frase, né, do poeta, né? Você é feito de poeira do universo, né? Fisicamente, mas e os outros, os planos da existência, né? Então, por uma lei, né, por aquela lei universal, né, que o que é em cima é como que está embaixo, todos os planos, né, o projeto está no espiritual, né, está no plano, está no seu corpo causal, né, que é aquilo que você, que é, vamos dizer assim, perene, né, que é eterno em cada indivíduo. E esse plano causal, né, esse corpo causal vai se densificando de matéria, então se veste de matéria do plano mental, se veste de matéria do plano astral, etérico e físico, né? Então nós somos, né, uma figura formada a partir dessa consciência que se manifesta. Então, quando a gente fala de astrologia, a gente está falando de qual matéria, né, e como essa composição e como essas coisas acontecem no seu plano astral, né? Então, de que matéria o seu corpo astral é feito. Então, tem matéria do plano astral vindo de Plutão, né? Tem matéria vindo de Júpiter, tem matéria, né, do Sol e da Lua. E esse caminho ele vai ser formado, e esse alinhamento, né, entre Plutão, Lua, Sol e Júpiter vai acontecer ali no dia 29. E aí, muitas coisas eu podia trazer aqui, né? Mas uma referência interessante que eu gostaria de trazer aqui é a relação entre Júpiter e Plutão, né? Que é uma relação entre o Deus dos céus, né? O Deus do Olimpo, Zeus, Júpiter, Jeová, né? E qualquer outra denominação que a gente poderia dar, mas eu só queria mostrar isso para vocês, ou seja, o Deus dos céus, né? Aquele que comanda o céu, e Plutão, ou Hades, né, aquele que comanda os mundos internos, né, os mundos inferiores. E tem uma coisa muito interessante que o Walt Disney colocou num desenho, né, que é fantasia, onde ele caracteriza, né, ele torna desenho várias músicas, né, músicas clássicas, né, e ele faz ali dentro desse desenho, que, se não me engano, são 7 canções, né, sete músicas clássicas que ele torna um desenho animado. Então, se não me engano,
de Vivaldi, né, As Quatro Estações, onde ele mostra Zeus fabricando raios, né, durante o período, né, o desenho começa, né, ali alguns seres, ali fazendo, se divertindo, de repente acontece uma tempestade, então Zeus manda raios, né, só que esses raios eles são forjados, né, por Plutão no Hades, né, eles depois, Plutão manda os céus, né, para o céu, para Zeus, e Zeus joga os raios na Terra, né. Então é uma relação entre esses dois lados, né, da divindade, né, o lado mais elevado e o lado terreno, né. Então é interessante vocês observarem isso. Então, né, trocando em miúdos, existe muito poder envolvido nesse dia, né, o poder dos céus, o poder da terra. Se a gente olha também, se a gente estuda, né, a física do raio, né, a física da tempestade, do raio, do trovão, a gente entende também que muitas vezes é uma descarga, né, elétrica que acontece do solo, que está com uma carga, né, em direção ao céu. Muitas fotos já foram batidas e fisicamente o que acontece é essa descarga de energia elétrica, né, que aparentemente é de cima para baixo, mas muitas, assim, na real é de baixo para cima. Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Para vocês se aproveitarem dessa lua crescente em Libra, para observar, né, de que forma você consegue conviver, né, se relacionar com os outros, porque isso vai ser preponderante nessa lua cheia em Aquário. Essa lua cheia em Aquário vai pedir para a gente ser humano, ser realmente humano, né? Aquário é um dos signos mais humanos, né? Dentro dos 4 animais da esfinge, né, o único que tem feições humanas é Aquário, né? Aquário representa o homem, né, na sua versão pensante, né? De certa forma, é para isso que a gente está caminhando. A gente está deixando de ser alguém emocionalmente dependente, né, para ser uma pessoa, né, que pensa de uma forma mais universal, né, uma forma mais humanizada, né, que consegue realizar aquelas questões de liberdade, igualdade e fraternidade, né, mas precisa superar, né, os seus problemas emocionais. Para quem tem curiosidade, para quem gosta de estudar, olhe o Arcano, né, 21, né, aparentemente, né, um coringa, né, para muitos baralhos varia isso varia muito, mas é um coringa, né, com uma mala nas costas, né, com um saco nas costas, com um animal que pisa, né, que muitas vezes morde o seu calcanhar, né. Isso é exatamente esse lado nosso emocional, animal, né, que segura a nossa evolução. Então aproveitem aí essa lua crescente em Libra, né, reflitam, pensem sobre qual a qualidade, né, qual a sua capacidade de se relacionar, de trocar, né, muitas vezes informações, ideias, né, com os outros. Essa semana também é uma semana muito importante porque acontece a passagem, né, o Sol entra em Leão, no dia seguinte Mercúrio sai da retrogradação, então também vai culminar com essa finalização desse processo, né? O indivíduo canceriano que tem essa necessidade, né, de proteger a si mesmo, que também agora
tem uma, né, passou por toda essa revisão de Mercúrio retrógrado e agora começa a se projetar como alguém que cria, né, em Leão, né? Então, como alguém que apresenta o seu, né, suas capacidades, como alguém que tem coragem para liderar, como alguém que é capaz de lutar, né, pela sua própria existência, né, e não ficar só na autoproteção. A Lua passando aí né, por esses signos, né, hoje ela está em Libra, inclusive está participando, né, de um aspecto muito bonito, né, que é a formação ali praticamente de uma estrela de 5 pontas, né, então ela faz um trígono para Plutão em Aquário, esse Plutão em Aquário se relaciona também com Urano em Gêmeos, com, com o Leão, né, em Aquário, Leão em Júpiter em Leão, então é uma formação que, inclusive, muitos astrólogos estão falando sobre ela, é uma formação muito harmoniosa, né, e eu acho que dá suporte para esse momento conturbado que a gente está passando. E aí, como eu disse, a Lua hoje está em Libra, depois ela passa em Escorpião ela faz bom aspecto para Vênus que está em Virgem, depois lá no final de semana, sexta-feira, quinta e sexta-feira, passa por Sagitário, vai formar um grande trígono aí com Júpiter em Leão, né, com Saturno e Netuno em Áries, então é uma semana bastante produtiva aí, onde a gente tende a ter uma sensação de que as coisas começam a funcionar, que as coisas começam a entrar no eixo, né? Ter essa lua, terminar a semana com essa lua passando por Sagitário, fazendo esse grande trígono também traz um sentido de motivação, né? E de entusiasmo maior, né? Então acho que tentei resumir o máximo aqui para o vídeo não ficar longo, e aqui, né, eu só tenho a acrescentar aqui, né, a minha experiência, né, vendo a Odisseia do Nolan, dentro de toda a formação política e críticas positivas, críticas negativas, uma tentativa do próprio Nolan de colocar um sentido mais profundo, né, a história da Odisseia é talvez uma das histórias, que mais motivou, né, a história do mundo ocidental, né? A própria palavra, né, Odisseia, né, você está numa Odisseia, você viveu, essa palavra surge por causa dessa história, né? E acho que, mesmo que você não conheça a história, você sabe o que é, né, viver uma Odisseia. Então, o Nolan pensa isso de uma forma diferente, uma forma que eu achei muito bonita, né, porque vai mostrar, né, ou vai falar do peso que isso teve para o próprio Odisseu, né, as decisões que ele tomou, né, lembrar que ele era o mais inteligente dos heróis da Guerra de Troia, né, e foi dele a ideia de fabricar o cavalo de Troia. Então isso é mostrado no filme de uma forma e de um peso, né, muito grande para a vida dele. E eu achei muito interessante a forma com que o Nolan fez. Vai parecer muito, vai lembrar muito, né, toda a filmografia do Nolan. Lembra diretamente, né, a história do Oppenheimer, a culpa, né, por ele ter criado a bomba atômica. Mas também lembra Interestelar, né, a relação, né, de pai e de filho, de pai e filha, e outras histórias, né? Também, quando a gente pensa, né,
toda aquela ideia de sonho dentro de sonho, né? A forma com que o Nolan faz, isso é muito interessante, porque também está relacionado com o sonho, né? A falta de memória do Odisseu, você pode também colocar nessa base, né, do sonho dentro do sonho. Então, para mim é muito interessante e talvez eu faça um vídeo, né? Quero saber se vocês gostarem dessa ideia, eu posso falar de uma forma astrológica, né, sobre o filme da Odisseia. Mas eu tô com pouco tempo, né? Porque eu tô me dedicando a outras atividades. Mas se vocês pedirem aí, né, essa é até uma forma de eu saber se vocês estão gostando dos vídeos, né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo focado em Odisseia, né? Falando, trazendo elementos aqui astrológicos para falar sobre esse filme. E eu só quero deixar aqui, não posso passar spoiler, não posso passar nenhuma. A ideia e a história já é muito conhecida, então qualquer coisa que eu disser aqui pode estragar a experiência de vocês, então só deixo a indicação para vocês. Curtam muito o filme aí, porque vale a pena. Realmente é um épico, né, e eu acho muito difícil alguém fazer alguma coisa parecida com isso, né, principalmente pensando numa história clássica como essa. Então acho que é isso, né? Uma boa semana, um abraço, tchau.